Olá, eu sou Jéssica Pereira Lima, estudante do curso de Geografia, e estou aqui para ministrar uma microaula voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema da aula é a passagem das cidades do rural para o urbano. Bom, vamos dar início. A sociedade ela é considerada urbana quando a sua população nas cidades é maior do que a população do campo, né? Então isso se considera uma área urbana, quando a sua população da cidade é maior que a do campo. E isso ocorre principalmente devido à migração das pessoas que saem do campo para a cidade, como também a chegada de imigrantes, né? Que eles vêm e se instalam nas cidades e em busca de melhorias de vida e entre outras razões. Algumas das primeiras cidades brasileiras, elas se localizavam no litoral. Elas foram se construindo de forma espontânea, foram se colonizando, foram se povoando e como temos, por exemplo, a cidade do Vale do Parnaíba, a cidade paulista de Sorocaba, mas também existem cidades no nosso país que elas foram planejadas, foram cidades criadas e planejadas antes mesmo da sua fundação, né? Para que ocorresse a fundação da cidade, elas foram planejadas, como exemplo da cidade de Brasília, nossa capital do nosso país, e Teresina, a capital do estado próximo aqui da gente, né? Próximo do Maranhão, capital do Piauí, Teresina. São exemplos de cidades que foram planejadas, que não cresceram de forma espontânea. Durante o período colonial, a população residente nos núcleos urbanos, ela representava apenas 6% da população do total. Até meados do século XIX era assim, somente 6%. Então, o crescimento das cidades do Brasil, ele acontecia de forma vegetativa, ele ia crescendo aos poucos. Até o final do século XIX, a chegada dos imigrantes no Brasil influiu o aumento da população urbana. Embora a maioria dos estrangeiros tivessem vindo para substituir os escravos, né, da agricultura, muitos migrantes eles se fixaram nos centros urbanos, contribuindo para a mão de obra de fábricas que se instalavam por ali, pelos centros urbanos. Todavia, o período de urbanização mais intenso na história brasileira, ele se deu no início do século XX. Após a crise de 1929, né, todos nós sabemos da crise de 1929, crise da Bolsa de Nova York, após isso teve um grande avanço na atividade industrial, principalmente na região de São Paulo. Acentuou a necessidade da mão de obra urbana para as indústrias, né? As indústrias elas foram chegando e foram precisando de mais e mais pessoas para trabalhar. Além da imigração do campo para as cidades, né, do entorno dessas fábricas, formou-se um importante fluxo de migração dos habitantes das regiões Nordeste para o Sudeste, né? Houve essa imigração dentro do nosso território, do território nacional brasileiro, atraindo oportunidades de emprego, pessoas que saíam da região Nordeste em busca de oportunidades de melhorias de vida, né, de emprego nessas fábricas que estavam se instalando ali na região Sudeste. A partir da década de 40, a urbanização brasileira se intensificou drasticamente por causa, sobretudo, dessa implantação das indústrias. E houve também a modernização da agricultura, expansão de fronteiras agrícolas, acompanhada da redução da taxa de mortalidade. O crescimento também urbano, ele também está relacionado à expansão de comércios e serviços, essa inter-relação entre campo e cidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, além de ter sediado o governo federal até 1960, oferecendo, portanto, muitos empregos do setor público, apresenta importantes atividades econômicas ligadas ao turismo, como hotéis, bares e restaurantes. E isso tem uma influência muito grande
crescimento populacional das áreas urbanas. Já no século XIX, né, como a gente viu, a taxa da população dos centros urbanos ele era apenas de 6%, mas já em 1970, passando por toda essa história da queda da Bolsa de Valores, da implantação das fábricas, em 1970 tivemos a primeira vez na história do Brasil em que os centros urbanos eles tinham mais de 50% da população do total. Então, vimos nessa história, né, dessa saída do rural para o urbano, que tudo depende dessa correlação entre campo, cidade, a necessidade das pessoas buscarem empregos. Isso dá essa relação do rural com o urbano, dessa passagem do rural para o urbano.